marcadamente de leitura instrumental, de inglês instrumental, ou língua instrumental, porque na época, na Inglaterra, pregava-se o ensino de língua instrumental, mas não só para leitura. Você podia ter um curso voltado só para conversação, um curso só para motorista interagir com seu cliente, só para o garçom trabalhar no restaurante. Mas, como precisava de os estrangeiros aprendessem a ler para fazer suas pós-graduações nas universidades britânicas, a parte de leitura se espalhou e, no Brasil, um grupo grande se filiou a essa pesquisa sobre, chamou-se inglês instrumental, na época o foco era inglês, e criaram muito material e já tinha uma parte da leitura que era essa leitura crítica, né? Eu tenho um pouco de preguiça com o termo letramento crítico por dois motivos. Primeiro, que eu acho que toda leitura tem que ser crítica mesmo. Concordo com ela. E a segunda, porque focou-se exageradamente na parte crítica. Não sei se toda crítica, eu posso dizer que ser crítico pode ter exagero. Quando eu falo exageradamente, é porque apagou-se um pouco o ensino da língua. Vou dar um exemplo. Lá, qualquer livro de inglês, você tem uma parte que você vai ensinar as partes de uma casa. E aí, o que eu tenho visto de ficar com a parte de letramento crítico, com perguntas do tipo: toda casa tem banheiro? Toda casa tem lugar para estudar? Toda casa tem isso? É importante essa reflexão social? Mas o menino precisa aprender como se fala as partes da casa em inglês. Antes da falta, do discurso da falta, eu preciso saber como que eu nomeio uma cozinha, uma sala, um jardim, uma porta, uma janela. É importante, né? Mas aí eu formo um cidadão que vai ficar muito aborrecido, né? Olha, eu tentando não usar um palavrão. Ficar muito aborrecido porque não tem uma casa como as elites têm, mas que continua sem saber nomear as partes da casa que a elite tem que ele não tem. Então, assim, eu sei que eu estou sendo exagerada, sei que esse vídeo vai ser gravado, meus colegas vão cair de pau em cima de mim, mas virou uma escola com partido ao exagero. Entendi. Sabe? Aham. Um marxismo ao quadrado não precisa de tanto. Eu acho que a gente tem sempre de ajudar na formação de um cidadão consciente do que lhe falta, do que o Estado não colabora para que ele tenha, daquilo que ele não tem. Mas eu prefiro muito mais, e foi isso que nós fizemos no nosso livro didático, essa parte foi minha, colocar o menino para descrever a casa do seu sonho e fazer ele acreditar que a educação pode vir a ajudá-lo a construir o seu sonho, do que ficar falando: a minha casa não tem isso, não tem aquilo, não tem... Sabe? Eu posso estar totalmente errada, não sei o que vocês pensam, mas eu prefiro ajudar o meu aluno a sonhar, porque eu vim de uma classe muito pobre, né? Minha casa foi ter televisão, eu já era adolescente, a televisão surgiu na minha infância, eu só fomos ter uma televisão, eu já estava com 14 anos, porque meu tio aprendeu a montar televisão através do Instituto Universal Brasileiro e montou uma casa, uma televisão. Então, a nossa televisão não tinha marca, mas o sonho veio através de um tio que fez educação à distância, aprendeu a criar. Então, eu tenho um pouco de preguiça com letramento crítico. Eu acho que fica muito na crítica e pouco no ensino. Parabéns, adorei essa fala, né? Bem, mais alguma questão, gente? São 11h25, né? A gente ainda tem um tempinho, embora a Vera já deva estar cansada, né? Porque essa live está muito longa. Quer dizer, essa não é uma live, essa é uma Não, reunião, cansada eu não estou, né? não.
mas eu precisava de pegar Uma uma água, água, né? Ah, pega lá e se vamos ver. importarem. Pode Isso, ser? deixa eu ver aqui com o pessoal. Gente, tem alguma questão mais? Eu tô preocupadíssimo com o silêncio do Vinícius, gente. Eu acho que ele está de mal de mim. Vinícius, você está de mal de mim? Olha, ele estava era tomando banho, gente. Tá sem som, Vinícius. Estou dizendo aqui que eu até desgrenhei o meu cabelo, mas para a professora ver que eu não sou louro, eu sou ruivo, na verdade. Essas pontas do meu cabelo são luzes. Mas a professora saiu, foi buscar água. Ela foi Eu tenho. buscar Cheguei água. aqui a Chegou tempo, a mas te professora. ouvi, que a água estava aqui perto. Ó, Estou vendo que você é ruivo. a You're minha, red. a minha figura não é muito agradável, mas eu também nem tenho mais essa intenção, já passei do tempo. E assim, essa coisa de nós não Aqui, como eu vermos já as... estou velha, eu posso falar que você é um gatinho. Ah, Eu muito não vou ser obrigado. não vou ser mal interpretado. Nós Não estamos vai ser aqui. acusada de assédio, não, Vera. Pois Aqui. é. Não vai pegar esse vídeo e depois me processar por assédio, porque Não, não claro. foi a intenção. Nossa, seria tão bom se eu fosse assediado por Vossa Senhoria, ficaria tão lisonjeado. Mas aqui, Olha, aqui o que está acontecendo aqui entre nós agora, de nós nos vermos, eu também estou vendo alguns dos meus colegas pela primeira vez. A Fernanda, por exemplo, eu tinha visto, mas tinha sido tão rápido que eu nem lembrava mais quem é a Fernanda. Fernanda super bonita. O Ricardo, nosso... Fernanda é linda, é linda. Eu também pensei isso no primeiro dia de aula. olha, quer saber? lembrava que Achei ela era todo tão mundo tão bonita. lindo aqui. Juventude é uma coisa linda. Eu não lembrava que ela era tão bonita. E outra coisa, o Ricardo, com o bigodinho dele, professora, tem que ver como deu um upgrade depois de colocar esse bigodinho, porque não que o Ricardo seja feio, mas ficou super gatinho também. Inclusive, tem um ator Charmoso de mesmo. vídeos muito famoso. Depois eu vou mandar no grupo lá um link para mostrar como que o Ricardo ficou parecido com ele. Bom, agora eu vou só cancelar minha câmera, já que nós nos vimos, só para fazer algumas considerações, só para o Hércules não achar que eu estou com raiva dele, beleza? Mas só para a conexão não ficar ruim aqui e correr o risco de cair. Então, ó, minha imagem vai voltar aí agora. Ô, gente, então, primeiro, professora, eu quero assim dizer que é um prazer muito grande ter essa oportunidade. Aliás, tudo que eu vou falar aqui, criticando o magistério de uma forma geral, não se aplica ao Hércules. Quero parabenizar por ter um amigo como ele e quero agradecer Hércules pela oportunidade, porque o Hércules é uma pessoa que mantém a nossa chama acesa. Quero dar aqui um depoimento, talvez a senhora não saiba, mas desde que as nossas aulas foram suspensas, o Hércules fez questão de manter este grupo aqui funcionando. Mesmo depois de uma perda importante, de uma tristeza grande que aconteceu com ele, a Andresa me perguntou se a aula de hoje seria cancelada, e eu falei, Andresa, nós, claro, vamos entender que se ele quiser cancelar, mas não faz parte da personalidade dele, ele vai querer ter a aula, sim. Eu falei, e assim foi, né? Ficar Então, pronta, tá orgulhosa dele. é uma pessoa que, assim, que nos trata com um carinho que poucas vezes eu vi. Rasgando um pouquinho mais de seda, quando eu comecei a fazer o mestrado em Linguística Aplicada, eu pensei muito nessa questão da educação à distância. Hoje nós estamos achando que nós estamos dando aula para a pessoa que está longe de nós e nos esquecemos de quantos professores dão aula à distância, presencialmente. Na minha primeira aula no mestrado, eu tive vontade de sair da sala. Eu conheci uma professora que quase me fez desistir do curso de mestrado em letras. Cheguei a falar com Hércules que eu estava até pensando em fazer o processo seletivo para a área da educação. Não me senti acolhido, não me senti querido e não pretendo fazer uma disciplina com ela. E eu nunca me senti tão excluído, tão maltratado por uma professora na primeira aula. E aí eu conheci o Hércules, fui fazer a disciplina dele e que diferença, que pessoa que nos abraça e como é bom saber que tem gente assim. Então, primeiro, todos os meus elogios ao Hércules.
um privilégio ser aluno dele. E, assim, é uma pessoa que, como eu disse no início, ele mantém a nossa chama acesa. Uma pessoa que... Por isso que eu gosto de botecar com ele. Eu gosto é importante nós externarmos isso. Ele não nos abandonou em nenhum momento. Inclusive, quando eu terminar lá o meu trabalho, eu vou fazer questão de fazer uma menção honrosa a ele no meu trabalho. Eu quero que o nome do Hércules apareça lá como um agradecimento, uma dedicatória, porque se eu não desisti do meu curso de mestrado em letras, foi por causa desse abraço que ele deu, não apenas em mim, mas em todos nós. Agora chega, porque ele pode, né? Ele pode aí ser contaminado pelo bichinho do orgulho e daqui a pouco ninguém suporta mais, né? Bom, agora aqui, falando da parte, né? Da parte da aula em si, né? Eu tenho acompanhado, professora, todas as suas lives e também os seus vídeos no YouTube. O Hércules compartilhou conosco por e-mail um mini curso lá da Parábola e eu assisti as 4 aulas com muita atenção, adoro ouvir e quero estender esse elogio que eu estou fazendo ao Hércules, à senhora. Por quê? Assisti a várias lives até agora, não a todas, mas assim, a todas que foram postadas no nosso grupo, não tive esse tempo ainda, mas todas as aulas, as lives a que eu assisti, me deram a impressão de que eu estava ouvindo exatamente a mesma coisa. Às vezes eu fico pensando como é que uma pessoa faz um mestrado, faz um doutorado para repetir palavras de outras pessoas, como é que uma pessoa fala tanto do ensino crítico e depois ela fala as mesmas coisas, mudando apenas os nomes para justificar seus títulos. E aí eu comecei a ver as suas lives e os seus vídeos e me apaixonei e li textos também. Então eu vou fazer aqui alguns comentários para ilustrar bem o que eu estou falando dentro do mundo da realidade. Quando a senhora fala sobre as teorias, a diferença entre as teorias, né, de ensino de língua e as metodologias, a senhora fala ali, quando fala especificamente das metodologias, fala de 4 principais e mostra pontos negativos, mas também mostra pontos positivos de cada uma delas. Então, eu achei isso muito interessante porque a senhora não demoniza nenhuma delas. Eu sempre ouvi, por exemplo, eu sou professor de línguas estrangeiras e, assim, quando eu trabalho com os meus alunos, eu vejo que em determinados momentos a repetição é importante, a senhora fala isso numa videoaula, e os automatismos, eu me lembro do exemplo que a senhora dá lá no vídeo, quando diz o I've just alguma coisa, e que nós falamos isso por repetição, por costume, por automatismo, e em nenhum momento eu vejo a senhora excluindo nenhuma forma de ensinar, entendendo claramente que a educação é plural, ela é multi. E eu fiquei muito satisfeito de não ver demonização de nada. Embora a senhora tenha mostrado os defeitos de cada metodologia, também mostrou as qualidades, e isso é louvável. Depois eu li um outro texto que foi feito com 2 outras pessoas, eu vou me esquecer do nome deles ali, eu até não gostaria de fazer um trabalho com a senhora, porque só o seu nome depois as pessoas só vão lembrar dele, porque é a Vera Menezes, né? Mas olha só. E aí foi aquele texto 60 anos de linguística aplicada, de onde viemos para onde vamos. Com Marina. Isso, Marina, e o rapaz. E o... Ô, gente, tô com a carinha dele aqui. Eu me esqueci do nome dele. Ele me traiu. Ele foi para literatura. Marina seguiu na nossa área. É o Felipe? Acho que é o Felipe. Peraí, eu falo agora. Irã Felipe Alvarenga e Gomes. Irã Felipe. Ele é um grande pianista, mas foi para a área de literatura. Eu gostei demais desse texto. Esse texto foi muito importante para um trabalho que eu fiz aqui. E eu gostaria de destacar aqui aspas, né, que eu achei a parte mais importante a ponderação, né, a consideração mais importante desse trabalho, e que tem a ver com o que eu falei anteriormente. Eu vou ler aqui, ó. Então, no finalzinho do trabalho está assim: com o crescimento da área, estamos falando aqui da linguística aplicada, né? Aparecem as divergências e também a intolerância dos que se apegam a modelos tradicionais
e não admitem o novo. Teremos que conviver também com a imaturidade, e eu vou destacar esta parte aqui que eu achei fantástica. A imaturidade de alguns que abraçam determinadas vertentes como se fossem donos da verdade e saem rotulando pejorativamente os colegas que se dedicam a outros tipos de pesquisa, de cartesianos, positivistas. Essa parte, ó, me arrepia até cabelos que eu não posso citar aqui. Como se estes estivessem cometendo pecados epistemológicos. Como há várias formas de se fazer ciência, há também espaço para todos, desde que o respeito e a ética sejam os pares preferenciais. E aí eu entendi perfeitamente a sua colocação, a sua imagem do guarda-chuva. Eu consigo fazer uma ligação muito forte aqui, porque eu percebo que a senhora vê a pluralidade como sendo a principal ferramenta mesmo da educação. Nós precisamos dar voz a todos e nós temos que parar com essa ditadura de que a minha opinião é a certa e a que a do outro, se for diferente da minha, deve ser demonizada. Mais uma vez eu vi isso. E aí, também gostei, quando numa live, acho que foi numa live ou num mini curso, quando a senhora falou aqui do livro, que foi a primeira tecnologia. E quando a senhora diz, por exemplo, que mudam as tecnologias, mas se o professor não as utilizar de forma diferente, elas, na verdade, não fazem diferença nenhuma. Então, a senhora que trabalha com a educação digital, de repente valoriza também o livro, uma coisa que tem sido tão esquecida, né? E aí, professor? O livro é muito importante. Muito importante. E assim, em resumo, né? Só para não falar mais dos meus 3 minutos, agora eu posso, viu, Hercos? Que eu tenho aí um bônusinho, porque eu elogiei você no início. Então, eu tenho um bônus. Então, olha só, uma coisa que me preocupa muito, nós professores da rede pública temos lidado com muitas dificuldades. Infelizmente, ainda existem pessoas que ainda têm essa imaturidade, que a senhora cita tão bem aqui no texto 60 anos de linguística aplicada, e que quando nós dizemos, por exemplo, que nós queremos dar aulas remotas, ainda há pessoas que dizem que nós somos insensíveis, que nós não nos colocamos no lugar dos outros, ou que as pessoas têm filhos em casa e por isso não têm tempo, e eu tenho toda essa vivência da minha vida real mesmo aqui, e quando eu ouço a pessoa falando isso, eu tenho vontade de convidar a pessoa para vir à minha casa e para ver, né, como é que é a minha vida, para ela sentir um pouco de vergonha ao falar isso. Então, o meu medo é de que o fato de alguns alunos não terem acesso à internet, faça com que nós excluamos por igual todos os alunos. Nós agora estamos recebendo o PET, que é o Programa de Ensino Tutorado aí do Governo do Estado de Minas. A Andresa, que é minha colega aqui, né, uma irmã para mim, minha vizinha, está aqui no nosso grupo também. Ela tem me ajudado muito, me mostrando os caminhos. Ela é professora do Estado, eu sou professor do município. E eu tenho visto o material e concordo, é um material ruim. Nós, professores, estamos precisando tirar leite de pedra. Eu preciso fazer gabaritos para mandar para os alunos, e depois eu vou até compartilhar no grupo lá o primeiro gabarito que eu fiz, em forma de vídeo gravado, para tentar tirar um pouquinho ali, para falar um pouquinho da linguagem do aluno, né? Mas eu não acho que nós devemos abandonar. Eu acho que nunca houve um momento de tanto empoderamento da nossa classe como agora, porque a senhora já tem muita experiência com isso, mas uma oportunidade de nós aprendermos algo novo. As lives, o que nós estamos fazendo aqui agora, que o Hércules nos proporcionou, né, esse bate-papo mesmo, semanalmente, isso é fundamental. Então, assim, eu realmente quero que a nossa classe seja empoderada, que nós pensemos nos alunos como um todo, que nós tentemos arranjar formas de fazer esse conhecimento chegar aos alunos que não têm internet, mas, ao mesmo tempo, abraçar aqueles que têm.
Nós não podemos usar como desculpa pelo fato de alguns alunos não terem acesso à internet, que nós excluamos 100% dos alunos. Então, assim, é só mesmo um agradecimento. E a educação à distância, a senhora citou aí o exemplo do YouTube, tem um papel muito importante para mim também. Quando eu estava construindo a minha casa, acabou o dinheiro, não tinha dinheiro para mais nada. Eu entrei no YouTube, eu fiz a instalação elétrica da minha casa todinha pelo YouTube, aprendendo no YouTube. Tem 8 anos que eu moro aqui, nunca pegou fogo em nada. A instalação hidráulica, passei massa corrida nas paredes, pintei, e tudo pelo YouTube. E, então, assim, os vídeos gravados, eles têm a sua importância, né? Até porque a pessoa pode assistir no momento em que ela pode. E eu acho que nós temos, concordando com a senhora, que nós temos que ver a educação como algo multi. Como, por exemplo, eu vou ensinar para um aluno que ele não pode separar um sujeito de um predicado por vírgula na hora de uma redação, se eu não ensino a ele o que é um sujeito, o que é um predicado. Então, a gramática também tem algum papel dentro da aula de língua portuguesa. Claro. As pessoas têm que aprender, na minha opinião, e aí eu já vou deixar o meu microfone mudo de novo, senão vou me estender demais. As pessoas precisam entender que nós temos que juntar todas as ferramentas que a história da pedagogia criou para aplicar aquilo de acordo com cada situação, com cada contexto social. Nós não temos que excluir absolutamente nada. A gramática é importante, a tradução é importante, o vídeo gravado é importante. Eles não podem ser únicos, e eu percebo isso muito claramente nas suas palavras, nos seus textos, nas suas videoaulas, nas suas lives. E, para terminar, eu só quero dizer uma coisa: muito obrigado, porque a sua presença no meio acadêmico, ela é um facho de luz num mundo de obscurantismo que eu tenho visto em muitos acadêmicos, e quando eu ouço a senhora falando, eu sinto vontade cada vez mais de continuar, e eu tenho certeza de que eu não sou o único aqui. Então, sinta-se aí muito abraçada, um beijo bem molhado no rosto, com todo respeito, ok? E assim, tudo de ótimo. Muito obrigado por ter transformado essa nossa... Muito obrigada. Eu vou chamar meu marido para ouvir isso. Ok. Muito obrigada, querida. E também menos molhado, né? Mas Fiquei assim, muito emocionada, viu? Muito obrigado. obrigada. Obrigado. Eu Agora acho que eu vou cancelar. tocou num ponto muito importante, né? Não dá para excluir 70% dos alunos, mas, ao mesmo tempo, vamos pensar o que a gente pode fazer para os 30%, né? Material impresso chegar lá na mão deles, depois eles terem, na volta, eles terem uma atenção especial. A gente não fazia antigamente as chamadas classes de aceleração, não tinha uma coisa assim? Se a gente está conseguindo trabalhar com 70%, depois esses 70% vão ajudar presencialmente esses 30%. Tem que ser criativo, mas realmente não tem porquê, né? Deixar os 100% abandonado, né? Eu não tenho solução, mas é aquele negócio, né? Não dá para tratar, não tem respirador para todos os pacientes de Covid, então vamos matar todos. Ninguém usa respirador. Não tem respirador para todo mundo. Não é mais ou menos uma metáfora forte é essa. Gostei muito de você ter falado isso, porque é uma coisa que nos dá desconforto, né? Dizer, então não vamos trabalhar porque ninguém tem. Ninguém pensou no começo assim, o que eu vou fazer para deixar esse povo conectado, né? Tem internet por satélite. Podia ter providência. Esse mês que o governo de Minas passou, deve ter pago uma grana para a produção desses vídeos, e que a gente sabe que não são bons. Por que não investiram em internet por satélite e celular para essa meninada que não tem acesso? Pelo menos eles podiam assistir o vídeo. Meu marido acabou de pôr internet rural lá na fazenda, ele aluga uma fazenda. E tinha um telefone fixo, o telefone rural. Agora tem um celular. Custou 200 e poucos reais. Imagina uma compra. E dá para assistir até televisão no rádio celular. Eu fiquei até com inveja, porque eu tenho um iPhone, não tem as coisas que
o aparelhinho que comprou por 200 e pouco tem lá. É claro que custou 200, ele custava R$ 800. Custou 200 e pouco, porque a gente tem um plano vivo e nunca compramos nenhum celular dentro desse plano. Mas eu estou só falando isso para pensar. Se o governo comprasse milhares de aparelhos, ia sair por quanto para ele? Abre sinal de satélite, como é lá o da Fazenda, e acesso às comunidades. Dava para esse pessoal ter sido conectado nesse mês que ficou aí comprando aula, usar mais rádio, usar mais televisão. Tem como chegar, né? Tem que ser multiplataforma, multimídia, né? É papel, é rádio, é TV, é bombardear a meninada em vários horários, né? Porque tem muita gente em casa que também está acessando a televisão para estudar, ou ouvindo rádio, às vezes não tem mais um aparelho. Tinha que estar, como é que fala? Disseminando, né? Essas aulas em vários formatos. E aí eu gostaria de lembrar da questão do telecurso, segundo grau, telecurso 2000, né, que funcionou quando eu era adolescente, e por que essas coisas não foram pensadas agora, às vezes eu fico pensando. E tem muitos alunos interessados, alunos que não querem perder. Aqui, vou até mostrar aqui rapidinho, vem aqui, Bianca. Eu vou mostrar a minha pirralhinha aqui. Essa figurinha é ótima. Que assiste a todas as nossas aulas, fica aqui toda terça-feira de manhã enquanto nós estamos fazendo, tem 7 anos só. Semana passada pedi para ela dar o depoimento dela sobre as aulas do Estado, né? E ela disse que a internet estava agarrando e tudo, mas nós temos, assim, vivido essa questão da educação à distância muito na vida real mesmo. E aí, assim, eu fico impressionado como que a criança é interessada, né? Aqui, não sei se vai mostrar a câmera. Mostrou a minha ruivinha aqui, ó. Tá vendo? Assista todas as aulas, assista todas as nossas aulas, interessadíssima. Ela já sabe, com 7 anos, o que é um mestrado, o que é um doutorado. E o que eu digo é isso, os alunos, eles têm interesse, eles querem saber. E tem alguns alunos que têm internet que, às vezes, me perguntam, nossa, beleza, mas eu tenho internet, eu não vou ter nada, eu não vou ter nenhuma matéria durante esse tempo todo, então eu penso muito nessa questão do abandono, e jeito tem. Lembrei aqui do telecurso, né? Eu fiz lá na época a Globo passava de manhã. Eu assisti algumas aulas também. Eu A assisti senhora falou várias muito aulas, achava bem interessante. do Instituto Universal Brasileiro também, um exemplo assim fantástico. Fiz muitos cursinhos lá naquela época. Então, assim, educação à Me deu distância. até vontade de voltar a fazer. Quer dizer, eu nunca fiz curso, mas vou voltar no verbo. De fazer algum curso Sim, é o que eu falo, nós temos tanta ferramenta que a história produziu, a história da pedagogia, a história da educação, e eu não entendo por que as pessoas não usam todas. Eu não sei por que as pessoas têm que ficar achando coisas novas no momento emergencial, quando nós já temos algumas assim que poderiam estar sendo usadas nesse momento. Então, eu vou parar de falar. Muito obrigado, ok? Eu te agradeço. Muito grande obrigado. Contribuição. E pensando no Enem, por que o Enem não pode cobrar conteúdo só do primeiro e do segundo ano, gente? Seria suficiente para entrar numa universidade? Também nem sabe se vai ter, né? Se o ano termina. Tinha que adiar mesmo, mas o povo que gosta de carga horária e de conteúdo, né? Bem, são 11h50 já, então tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa importante, que queira se manifestar? Porque senão eu já vou fazer um encerramento né, dessa nossa reunião, agradecendo, né, a presença de todos que estão aí, né? Eu acho que nós vamos poder deixar gravado sim, porque tem os momentos descontraídos, né, mas não tem nada demais, né? Ninguém falou palavrão. Não, e mesmo, pois é. E olha só, com aquele tanto de palavrão, ainda tem tanta gente elogiando, né? E que não ficou. Quer dizer, não é, o problema nem é o palavrão, mas depois daquela reunião, da forma como foi, e ainda tem muita gente para dizer que tem que ser daquele jeito mesmo, né?
A nossa aqui foi de altíssimo nível, né? Pois é, vontade até a gente tem hora que a gente tem de falar, né? Quando a gente Isso. vê o descaso que a educação é tratada, né? É, Outro dia, numa das lives, eu falei, gente, eu queria tanto aplaudir o professor. Eu acho que tem que aplaudir muitos médicos. Eu e meu marido, nós somos muito gratos a que a medicina já fez por nós. Eles são mesmo nossos heróis, nós temos que aplaudir. Mas os professores estão sendo muito heróis, porque além de estar fazendo o melhor que eles dão conta de fazer da casa deles, com o equipamento deles, com a energia deles, eles estão tendo a casa deles invadida, né? Eles são expostos nas redes sociais, os pais dão palpite, todo mundo reclama, o coordenador está vendo toda hora o que ele está fazendo. Então, a gente não invade a UTI para ver se o nosso parente está sendo bem tratado, né? Agora não pode nem visitar, mas quando você tem um parente na UTI, você tem um horário certo para entrar. E se você está lá e chega um médico para fazer um exame, você tem que sair, né? E está certo, para não contaminar. Agora, nossas aulas, a minha não, mas as aulas dos nossos colegas estão sendo contaminadas por presenças estranhas, né? Que não deveriam estar lá. pois é. Mas então eu agradeço muito a presença de todos e agradeço muito, né, você, Vera, ter participado dessa, né, nossa atividade, mas não está dispensada, né? Assim, você precisa ir ao FOP, você já foi lá várias vezes, né? Mas ir ao FOP com a gente, né? Para a gente passear pela cidade, para a gente almoçar lá em Eu Ouro Preto, adoro aproveitar aquela cidade Mariana e Ouro linda, Ouro Preto. Preto e Mariana. Eu falo sempre Ouro Preto porque as jornadas do Multidix geralmente são em Ouro Preto, mas as nossas aulas estavam sendo em Mariana, né? Mas Ouro Preto e Mariana, né? É tudo ali o nosso A lugar. última vez que eu fui, eu fiquei no hotel do lado onde a orquestra, Sei, a Orquestra Ouro Preto. a banda Sim, a Orquestra ensaiava, Ouro Preto. Aham. mas é uma coisa mais popular, não é uma orquestra sinfônica. Não, é porque São ela é as pequena. bandas. Não, mas eu acho que é a Orquestra Ouro Preto mesmo. Sabe por quê, Vera? Essa Orquestra Ouro Preto, ela tem esse nome, mas não são tantas pessoas, e ela toca Beatles, ela tocou com Alceu Valença, eu acho que com a Nana Caymmi também, né? Era uma banda da cidade, bem popular, e o ensaio era do lado do hotel ali em Mariana. Mas eu tô achando Mas que é a Orquestra foi Ouro uma Preto mesmo, delícia. né? Não é esse o nome, Ana Cláudia? Orquestra Ouro Preto. Com A da licença, família não, ela Clóvis deve estar. lá. Então, mas se ela está falando de Mariana, são as bandas. Aqui Mariana tem Ah, ela 12 tá falando é bandas Mariana. Eu achei Mariana, civis. O hotel Ah, era É porque desculpa. cheio, uma banda ensaiando do lado, uma delícia. aqui Mariana tem 12 bandas civis, dessas bandas, né, que a gente chama de Banda furiosa. mesmo, né? Banda A gente, mesmo. Isso, é, isso. a gente chama de furiosa. Sim, são as Eu adoro furiosas, Ouro é. Preto. Doida para Cachoeiro essa do Campo também pandemia tem. passar para poder ir a Ouro Preto. Levar a minha netinha, que eu já levei todos os netos, né, os 2 netos mais velhos, mas a neta mais nova eu nunca levei. A minha Olímpia, minha dona Olímpia, ela se monta toda igual a dona Olímpia, eu tenho que levar lá a Ouro Preto. Então, gente, né? Uma salva. Eu vou aplaudir aqui, ó, em nome de Para todo mundo, vocês. né? Muito obrigado, né? Estou lendo aqui vários elogios, né? E é isso aí, gente. A gente continua aqui. Nós temos um grupo de WhatsApp também, Vera, que a gente divulga uma série de coisas, comenta sobre a disciplina, mas divulga as lives também, faz um tanto. A gente faz um junto e misturado aqui, tá bom? Então, gente, Obrigada, muita saudade de aí você, quem dos nossos agradece sou eu. botecos. Também estou morrendo de saudade. E só não fiquei com tanta inveja desse almoço aí, porque ele foi virtual. Eu quero almoço real mesmo.
Ai, então tá. Beijos, viu, Um gente? Tchau. beijo. Tchau. Tchau.